Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, programa Opinião, ao vivo, com você e para você. Hoje, preste bem atenção, a terça-feira, frio para burro, bicho. Cuiabá, você sabe como é que é, né? Quando qualquer vento já é frio, mas hoje não é vento, é frio mesmo. Tem frio, e engraçado que eu estava vendo, Lorenberg, lá, aqui frio, na Espanha calor de 45 graus, eu não entendo esse mundo doido nosso. O fato é que estamos aí, ao vivo, com esse friozinho cuiabano, não é? Ao vivo com o nosso programa Opinião, apostos conosco. Aliás, eu quero só dar um recado para você, que hoje teremos 2 entrevistados aqui no programa, não é? Mário Nadaf está aqui, vereador, que me enrolou a vida inteira para vir aqui. Eu convido o Mário Nadaf há muito tempo, mas felizmente deu tempo de ele vir hoje aqui, não é? E a gente vai prosear um pouco com ele aqui e vai colocar em ordem, colocar em dia aqui os assuntos do glorioso Mário Nadaf enquanto vereador, o mais longevo que tem ali, junto com o Chico 2000, no Parlamento Municipal de Cuiabá, não é? Tem polêmica aí, ele está querendo acabar aí com a alegria do povo de ficar de férias no meio do ano aí, os vereadores. Isso e muito mais aqui com o Mário Nadaf. E o segundo entrevistado será, a partir do segundo bloco, nosso caríssimo doutor Walter. Ele já vem aqui há algum tempo, nosso quase sócio aqui, mineirinho, Walter Melo Fonseca Júnior. Ele é da Delegacia Especializada de Crimes Fazendários, tem operação para todo canto aí, já teve, tem outros que estão vindo por aí, fique atento, tem muito assunto importante. Lorenberg, boa noite, como vai bem? Muito bem, Paulo, boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, você que é a razão maior do nosso programa, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, né? Já vou, para não perder tempo, para explorar bastante aqui o nosso glorioso Mário Nadaf, bom tê-lo aqui, obrigado por ter vindo, por ter aceito o nosso convite, né? E já vou perguntando disso que eu já enunciei, que é essa propositura sua de intervir lá no recesso parlamentar do meio do ano. Tem vereador, inclusive que já veio aqui, que é contra, caso do Marcrian. O Coelho, o Cássio Coelho não é contra, ele disse que não, mas também não se posicionou claramente, mas pelo menos não disse que é contra, como foi taxativo o Marcrian. Enfim, e outros lá são contra, outros são a favor. Queria que você se colocasse, defendesse sua ideia aqui, nesse começo de programa, sobre essa propositura aí lá em relação ao recesso. Boa noite, bem-vindo ao programa Opinião. Muito obrigado, eu quero cumprimentar Paulo Coelho, Lorenberg Alves e principalmente você que está aí acompanhando esse que é um programa campeão de audiência. Eu quero dizer que 3 motivos me subsidiam para a apresentação dessa propositura, que por sinal já foi aprovada, publicada e no ano de 2020 ela foi executada. Aboliu o recesso. E logo em seguida, a uma nova legislatura, retiraram novamente e voltou o recesso. O recesso é o período que compreende entre o dia 17, agora do mês de julho, e vai até o dia 1º de agosto. São 15 dias, 4 sessões, nós que temos 2 semanas. Quais são os 3 argumentos? Primeiro, o vereador é o único agente político que já vive na sua própria base. Eu não estou falando aqui de deputado federal, eu não estou falando de senador, eu não estou falando de deputado estadual. Estou falando do vereador que vive na sua própria base política. E é importante isso, porque o deputado precisa visitar a sua base. Assim se faz com os outros agentes políticos. Agora o vereador já mora aqui, esse é o primeiro argumento. Então, a colocação do artigo 57 da Constituição, a simetria, nós não somos agentes políticos iguais, nós vivemos na nossa base. O segundo argumento, diferente do trabalhador, que precisa
exercer 365 dias ao ano para ter o direito de 30 dias de férias. Isso se não faltar. Quer dizer, já cria uma distinção entre nós e os CLTistas. E o que é pior ainda, que eu acho mais flagrante, quem entra em recesso são só os vereadores. Nem os servidores do Poder Legislativo Municipal entram em recesso. Então, cria duas diferenciações, para o CLTista e para o servidor da casa. E o terceiro, né, que eu tenho procurado falar só disso, dá celeridade ao fluxo do processo legislativo, gente. Olha, quem acompanha diretamente a Câmara vê a reclamação constante que são pelos espaços. Né? Espaço de tribuna, vai acabar com o grande expediente, que é a hora que o vereador se manifesta. Agora nós temos a oportunidade aí de otimizar anualmente 4 sessões a mais. É pouca coisa, Lohenberg. É muito pouca coisa, a cota de sacrifício. Eu, por exemplo, tenho orgulho. A mesa diretora é formada por componentes que são mulheres. Que bom. Eu queria também que Cuiabá fosse uma Câmara Municipal que se diferenciasse de muitos municípios do restante do país à medida que guarda e preserva esse princípio do não recesso no mês de julho. É questão, é legal. É legal por essa simetria à Constituição. Mas será que é moral? Será que é moral ter esse regime que nos remonta ao antigo regime na França, onde tinha primeiro Estado, segundo Estado, que era o clero e a nobreza, que não se submetia ao restante das leis a qual o terceiro Estado era submetido. Então é isso. Né? Eu não legislo para agradar vereador. Eu estou que nem aquele desfazendo roda. Né? Eu sento na roda, você quer acabar com as nossas férias. Não é nada disso. Não é nada disso, eu não quero acabar. Tem um fim do ano para o cara viajar lá. Teve esse argumento. E aí, olha, a gente tem que viajar com a família. Tira 15 de 84. É 84 dias, porque nosso recesso, embora nem sempre seja cumprido, ele começa no dia 22 de dezembro. Verdade é que ele nunca é cumprido, né? Sempre estica as chamadas sessões de encerramento do ano. E vai até o dia 1º de fevereiro. Não tá bom? Lohenberg, por favor, estão calados aí. Vereador, é bom, mas é muito bom mesmo tê-lo aqui no nosso bate-papo. E até para esclarecer um pouco exatamente essa sua proposta, que não é nova, que já teve uma experiência anterior, como o senhor muito bem grifou. Mas, veja, o vereador mora na sua base, mora na sua cidade, a Câmara não é fechada, porque os servidores estão ali, e a pergunta que o amigo telespectador com certeza deve estar fazendo é que o gabinete do vereador não é todo lotado de servidores da casa, mas contratados pelo vereador. E aí vem a pergunta que o telespectador provavelmente deve estar fazendo. O gabinete do vereador, nesse recesso, costumeiramente também entra em recesso, ou ele se mantém dentro do gabinete? Ele costuma variar. As normas, existe uma norma geral. Funcionamento da Câmara sem recesso. 8 às 13. Eu até por uma questão de tentar se igualar ao trabalhador comum, eu funciono até às 5 horas da tarde, meu gabinete está aberto. E no recesso não é diferente. Né? No recesso, bom, mas eu percebo que eu não sei se sou o único, mas sou um dos poucos gabinetes que funciona durante esse recesso do mês de julho. Se eu for lá amanhã, às 3h30 da tarde, vai ter gente lá. Vai ter, com certeza. Eu vou lá na Marda amanhã à tarde, você vai ver se não vai. Eu tenho a fama de linha dura. Eu vou chegar aqui, vou falar aqui, ó. Pode sabe falar. aquilo que o Mário falou ontem? É verdade, tinha uma turma lá trabalhando lá ontem lá.
mas evidentemente que eu estou provocando, não é? Mas assim, só para dizer que isso é importante, né? Ter o servidor público está lá para atender o povo, independente se o vereador está ou não está lá, porque pode ser que chegue gente lá da base ou de qualquer bairro, né? Mas pode continuar, você não terminou a resposta. Eu só queria colocar o seguinte, foi uma provocação, Paulo. Aqueles que organizaram a volta do recesso, porque ele já tinha sido abolido no ano de 2020, em 2021 ele voltou, tinha um argumento muito fácil. O vereador entrou com essa propositura para garantir sua reeleição e não convidou ninguém a subscrever. Eu permiti. Nessa vez, nosso 6º mandato, nós fizemos questão de apresentá-la durante o primeiro semestre. E não está fácil. Mexer em privilégio é difícil. Não está fácil, não está fácil, não está fácil. Eu até falei um dia na Câmara, no plenário, falei, vê lá o significado da palavra privilégio. É quando você atende a um grupo em detrimento ao restante da população. Ora, o que é isso? E eu entrei mais por causa disso. Falei, não, agora eu vou entrar no primeiro semestre. E esse argumento não vai. Bem verdade que se trata de uma emenda à lei orgânica. Ela precisa ser subscrita por 9 vereadores, não tem ainda assinatura. Agora, pergunta para os eleitores. O que ele acha disso? Pergunta para os eleitores. Muitas vezes o vereador não se convence, pergunta para ele, vê qual que é a opinião dele em relação a isso. Só isso. A pergunta está feita, inclusive, né? Aliás, todos que vêm aqui a gente pergunta sobre isso. Não perguntamos bem antes porque a gente não tinha ainda essa iniciativa do vereador Mário Nadaf. Mas vamos seguir aqui porque a gente tem que... Lorenberg, eu sei que está cheio de perguntas aí. Eu queria que você, então, esvaziasse um pouco aí a sua sacola de perguntas para o Mário Nadaf. Vereador, o senhor pertence ao PV. O PV está numa federação, PV, PT e PCdoB. Falou-se, em um determinado momento, ainda não é oficializado, que o PV pensa em fazer uma outra federação. O que há de verdade nisso e o que há de benefício, na sua opinião, a respeito disso? A federação PV, PT e PCdoB não trouxe benefícios ao PV? Eu me lembro muito bem que o vice-prefeito, no mandato anterior, desde o começo, ele batia contra essa construção dessa federação. Embora, com a consolidação da federação, ele aceitou numa boa, mas discutia nos bastidores. E o senhor, o que pensa a respeito? Lorenberg, em primeiro lugar, o professor Mário Nadaf, filiado desde 2007 no Partido Verde, ele se rendeu à apresentação dessa coligação, que é a federação. E eu posso dizer, não vou me equivocar, que fui o único vereador eleito que apoiou o senhor Lúder. Eu cumpri com a nossa palavra. E acho um absurdo nós, como maiores beneficiários dessa coligação a nível de eleição proporcional, elegemos 3 vereadores. E é claro que o número de votos do PV não era suficiente para fazer 3 vereadores. Nós fizemos pouco mais de 16, o PT fez pouco mais de 15. E nós temos hoje de 1 a 7. Primeiro suplente ao 7º suplente são todos do Partido dos Trabalhadores. Então, nós não podemos reclamar dessa coligação. Ela foi muito benéfica ao Partido Verde. Agora, o que é uma federação? Eu costumo dizer que é uma coalizão vinda de cima para baixo, que não há participação popular, não existe participação do município, é um conchavo que sai de lá. E hoje se ventila que o partido, até pela posição ideológica que o PT tem, nós não podemos falar que é um partido de direita, que não é.
É um partido, no mínimo, em pior avaliação, de centro-esquerda. Qual partido que você falou? Partido Verde. PV. É claro que isso aí se degenera na ponta, né? Que são os municípios. Muitas vezes você vê, como eu assisti muito, você está no partido errado, você é bolsonarista. Ô, Mário, Você não pode estar aqui no PV. Você vai a propósito disso que o Lorenberg falou aí, e com vistas ao ano que vem, lá da Câmara, vamos citar nomes aí, que devem serem colocados para disputar legislativo estadual e federal. Tem nome, o seu, por exemplo, como é que está isso? Não, eu acho assim, a eleição é um termômetro. Eu não fui mais votado, nós fizemos 3, eu fui o segundo. Hoje o menino, né, a segunda eleição dele, mas Qual que se é o menino que você elegeu fala? com mais de 5 mil Qual votos, menino o que tá- Alex, é candidato estadual, é legítimo. E eu tenho dito, né, estou pronto para ajudar o partido. Né, desde que escolhido e fortalecido pelo próprio partido. Talvez aí ajudar. Eu não sei qual o cenário, ele se esvazia demais, porque eu não sei se o PV vai conseguir formar chapa aqui em Cuiabá. Isso dá uma insegurança muito grande para nós. A Comissão de Meio Ambiente é presidida por você. Foi, não. Não é mais. Hoje é presidida Pela Mara? pela Mara. Pois é, mas aí vamos aproveitar o gancho do PV. A causa ambiental, se não tivermos uma preocupação, a causa verde, se não tiver uma preocupação enorme, nós vamos padecer muito, e já estamos padecendo, isso vai ficar pior ainda se a gente não colocar a consciência à frente. Espera-se muito de todo mundo, dos parlamentares, dos políticos, mas daquele que tem a bandeira verde empunhada, desse principalmente. Nós estamos com um problema de enchente por conta de impunidade também, porque as leis não punem, enfim, educação ambiental não existe. Me fale aí, como é que o PV está vendo isso aí e como que você e o seu partido estão inseridos lá em relação à gestão do Abílio nesses primeiros meses aí Eu primeiro vou falar de uma ação concreta, pontual, junto com a CNBB, a famosa campanha Fraternidade. Fraternidade e Ecologia Integral. Trouxemos a Igreja Católica para dentro da Câmara Municipal, numa grande audiência, com a participação de Dalmário, que é arcebispo metropolitano aqui de Cuiabá, e entregamos, no Dia Mundial do Meio Ambiente, que é 6 de junho, um documento com as principais reivindicações tiradas nesse encontro. São coisas mínimas, né? Por exemplo? O calçamento, calçamento. o plano de arborização. Isso é importantíssimo. 20 pontos. 20 pontos nós tiramos, né? A revitalização da ciclovia, que não é só ambiental, é por uma vida com saúde, com qualidade de vida, para que a gente tenha espaços mantidos. Agora, há uma diferença muito grande. Primeiro que o PV não tem, desde a última eleição para estadual, não tem um representante. É isso que me anima, Paulo. Porque nós estamos aqui quase chocando com a legislação federal. Vocês souberem o recuo que o Estado de Mato Grosso deu na questão das áreas de preservação e na JAPP, abriram um leque. PP, principalmente. Abriram um leque, por exemplo, lei que quer reclassificar o Cerrado e a Mata Amazônica. Isso vai resultar em quê? No maior derrubamento, desmatamento. Outra que permite a exploração, desde que substitua, da mineração em APP Pantanal. Nós estamos voltando para trás. Eu não sou contra a produção, mas a produção que coaduna com a sustentabilidade. Tinha um deputado federal aí que queria tirar o Mato Grosso da Amazônia Legal, né? Há um tempo atrás aí. E ainda está a ideia. Existe ainda? Está de pé? Ainda defende ainda no Congresso Então Nacional. vou falar o nome dele, eu não queria falar porque eu achei que era coisa do passado. Não é porque eu não concordo com isso. Porque está claro que o negócio não tem como prosperar. Juarez Alves
da Costa, Juarez Costa. Ele estava com essa ideia e o Lorenberg está dizendo que continua. Ô Mário, eu queria muito continuar, rapaz, com esse bate-papo, mas a gente vai ter que encerrar. Se tem alguma coisa que você não falou ainda, muito importante, que queira falar nas suas considerações finais, esteja bem à vontade para a gente encerrar nosso bate-papo e aí já marcar uma próxima para você vir aqui, que eu particularmente já assino embaixo, que eu sou a favor dessa proposta aí do recesso. Tem gente que vai ficar bravo comigo lá na Câmara, mas eu acho que os caras estão aqui, o bairro está colado, está bem ali, está no quintal da casa, né? A menos que prove por A mais B que o projeto não é bem isso, mas que pelo que eu vi... Não, é isso. Pelo que eu li, é isso. Mas enfim, suas considerações finais, meu caro. Eu agradecer e ao mesmo tempo me desculpar por esse longo tempo que eu não estive aqui. Mas já faço o compromisso que quando convidado, estaremos aqui. Beleza. Eu digo, converse com os eleitores, né? Converse qual que é a posição do eleitor, qual que é a situação que ele acha que isso é ou não um privilégio. E outra coisa, o que nos estimula, não estou dizendo que eu sou candidato, o que nos estimula é fazer esse contratempo, essa tendência que está tendo no estado de Mato Grosso. Estimula que a gente disputar um cargo legislativo, porque nós estamos dando um recuo. E o PT, o PV, tem uma participação muito importante nessa resistência. E tem a federação aí também, né? Então o negócio vai ferver do ponto de vista eleitoral. Mário Nadaf, o mais longevo, tem um bocado de ano que ele está lá. Desde quando mesmo? Olha, eu entrei em 92, me efetivei em 94, mas tive, só para encerrar, que lá diziam que era um Big Brother. Quem saía, eu saí em 2000, não voltava. Eu passei 12 anos com uma chuteira de pendurado e voltei no braço do povo em 2012 e continuo lá por mais 4 mandatos. Não tem quem tira o homem de lá. O glorioso Mário Nadaf, PV, também conhecido como pai do Antônio, que está... Cadê o Antônio? Está ali, né? E tem mais filho também, lá tem outros filhos lá. Mas obrigado, viu, a turma sua também, da assessoria de imprensa, obrigado por ter vindo também. Tem um outro também que eu esqueci o nome. Jonathan. O Jonathan e a turma toda do lado do gabinete. Obrigado por terem propiciado esse momento aqui de notícias sobre Mário Nadaf no programa Opinião. Fique aí, quietinho, que a gente vai para o intervalo comercial e já nós estaremos entrevistando aqui o nosso caríssimo Dr. Walter de Melo Fonseca Júnior, delegado da Especializada de Crimes Fazendários, a DEFAS. Um instante só. Opa, já estamos de volta aqui com o nosso programa Opinião ao vivo. Esse fio está aparecendo aqui, deixa eu arrumar ele aqui, porque ninguém fala nada, o Marcelo não fala nada, a Rafaela foi ali, não falou nada também, não é? Mas o Opinião está ao vivo aqui hoje. A gente de vez em quando faz isso aqui. Outro dia teve aqui a doutora Josvirlete, delegada também, sua colega, e esteve também junto com ela a menina lá do CRIDAC, a Sueli, que é diretora do CRIDAC, Centro. E a gente já teve outras ocasiões, várias ocasiões aqui, com 2 entrevistas, para ficar mais dinâmico o negócio aqui. Doutor Walter, muito bom tê-lo aqui, Walter de Melo Fonseca Júnior. Eu já vou perguntando, rapaz, porque tem operações que já foram realizadas agora, nesse ano. Tem um bocado que vem. Eu não vou dizer quais e quando, porque não pode, senão a gente vai estar mais... Nem eu sei também, né? Nem se eu quisesse. Ele não quis me falar ali na recepção, mas olha só. Teve, por exemplo, a segunda fase da operação para notificar aí os produtores rurais, os empresários, por crimes fiscais. Que operação foi essa, o resultado dela? Me fala aí, e além dessa, o que houve já nesse ano de 25 aí de operações. Boa noite, bom tê-lo aqui. Boa noite, obrigado aí pelo convite mais uma vez. É uma satisfação estar aqui nesse programa e falar da nossa delegacia fazendária, das nossas operações, né? E realmente nós fizemos de notificações esse ano 2 operações, né? Essa que você se referiu, que foi a segunda fase, foi a Legado. Essa operação Legado, por que esse nome? Porque ela é uma herança de uma operação anterior que se chamava Crédito Podre. Essa operação vocês devem se lembrar,
né? Uma operação grande ali da Secretaria de Fazenda, Delegacia Fazendária, deflagrada no ano de 2017. E as investigações dos crimes contra a ordem tributária são investigações, maior parte das vezes, complexas, né? Os nossos inquéritos, eles têm uma duração, assim, até elevada comparado com o tipo de procedimento. E o que ocorreu? Na Operação Legado, nós pegamos empresários, né? Alguns produtores rurais que haviam se utilizado do esquema que foi identificado ali na Crédito Podre, né? Que esquema de utilização de empresas laranjas, notas frias, que é o que a gente tem de mais recorrente em termos de sonegação, e instauramos ali uma série de inquéritos policiais e a gente tem uma primeira abordagem que ela é, vamos dizer assim, pedagógica, né? Que é de intimar o investigado, que está como sonegador, né? E, diante de todo o contexto ali do inquérito e tudo, pedir que aquela pessoa se regularize em termos fiscais, né? Então, fizemos a segunda etapa da Legado, que ela tem esse propósito, e até é bom esclarecer para o telespectador que no crime contra a ordem tributária, o pagamento do tributo, ou seja, a regularidade fiscal, ela extingue a punibilidade. Então, isso é uma dinâmica que favorece, né, esse aspecto pedagógico ali das nossas investigações. Então, fizemos a Legado, teve um resultado assim, muito bom, e fizemos na semana passada a terceira fase da Ultimatum. A Ultimatum também, né, é uma operação que a gente faz intimando ali uma série de produtores, né, devedores que estão com irregularidades junto à Secretaria de Fazenda, e ela, vamos dizer, ela é um produto de uma operação anterior, que é a Fake Paper, onde também foi identificado ali um volume grande de notas frias. E vamos dizer, o produtor que contrata muitas vezes ali essas empresas, ou faz uma negociação com a laranja, ou tem um corretor que está ali operando, né, um esquema que não é regular, eles acabam tendo essa responsabilidade e, vamos dizer, são alvo aí desses inquéritos. Ou seja, uma está ligada à outra, não é? Sim. Aqui um pouco vai pegando da outra lá. E aí, antes de chamar o Lorenberg para a conversa, esse negócio do pedagógico que o senhor fala, o que é? Eu sou um hipotético irregular, não é? Que eu não estou cumprindo com as obrigações legais. E aí vocês da Cefaz, da Defaz, me notificam, me intimam, me intimam. Essa minha ida lá, quer dizer, eu fui intimado, eu tenho que ir. Lá, o que acontece lá? Vocês vão me fazer, ou existe uma equipe lá para fazer com que haja um acordo já na saída lá desse infrator, do hipotético infrator? Então, em verdade, ocorre as duas coisas. A pessoa é intimada, ela vai ser ouvida dentro daquele inquérito policial, até porque ela pode exercer, se não for o caso, se não quiser buscar exercer o seu direito de defesa ali, né, no âmbito do próprio inquérito. E a Delegacia Fazendária hoje, ela trabalha de forma adida ao CIRA, que é o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos. Então, a partir do momento que você intima a pessoa, ela é cientificada ali do que se trata aquela investigação. Ela vai à unidade para ser ouvida, ali, né, ela já é esclarecida sobre os direitos, né, dentre os quais o de ficar em silêncio, e inclusive de se regularizar fiscalmente e ter extinta a punibilidade. Se assim o fizer, o próprio ambiente que a gente trabalha ali, que tem vários órgãos, ali mesmo ela pode receber toda a informação para fazer um pagamento, eventualmente buscar um refis. Olha só. Né? Buscar um refis e, vamos dizer, no caso do refis não extingue a punibilidade, mas tem a suspensão da punibilidade. Enquanto ela está ali honrando com compromisso, aquela investigação fica sobrestada e chegando ali ao término do pagamento, no caso, você vai ter extinção da punibilidade como se fosse quitado à vista. Então não veja como bicho-papão, não. Bom, o certo é não chegar a esse ponto, não é? Se chegou a esse ponto, está com problema e você reconhece o problema, porque o problema está lá, não tem, batom na cueca, tem tudo, as informações estão lá. Vai lá,
Não veja como, meu Deus, não sei o quê, não sei o quê. Vai lá, chama o seu advogado, vai lá. Você corre um sério risco de sair de lá mais aliviado, porque aí tem a turma toda lá do CIRA, para que você já saia com encaminhamento para tirar esse piano das costas aí, quem sabe, né? Se não tiver boa fé também, né? Se a intenção for essa. Então, vale a pena fazer com que as coisas voltem ao normal, já que elas, no caso hipotético, estão, não é, aí anormais, porque o normal é ser regular, é estar regular. Agora, quando há esse problema, aí tem que procurar, porque senão os homens vão bater à sua porta, com certeza. Lorenberg. Delegado, antes de mais nada, registrar a nossa alegria, mas é muito bom mesmo tê-lo aqui todas as vezes. O nosso papo é muito rico, a nossa conversa é muito boa. Delegado, na vez anterior que o senhor esteve aqui, logo depois do programa, alguém me parou na rua e me fez uma pergunta. Permita-me repeti-la ao senhor, porque não tem ninguém mais capacitado para respondê-la. Veja, a DEFAS, a delegacia que o senhor comanda, trabalha em conjunto com a Secretaria de Fazenda e com a Procuradoria-Geral do Estado. Mas vamos ficar só com a Secretaria de Fazenda, que é essa pergunta que me fizeram. A delegacia com a Secretaria de Fazenda. Mas a Secretaria de Fazenda tem um corpo fantástico, um corpo de fiscais na Secretaria de Fazenda. A pergunta está exatamente aí. A DEFAS trabalha diretamente com esse corpo de fiscais ou não, ou é de uma forma geral? E qual a importância, qual o relacionamento da sua delegacia com esse corpo de fiscais na Secretaria de Fazenda? E eu coloco um adendo aí nesse questionamento do Lorenberg, até que ponto há influência, ou uma hipotética influência, ou possibilidade de influência do gestor estadual sobre as suas atribuições enquanto delegado. Perfeito. Boa noite, Lorenberg. Obrigado aí pela pergunta. Nós nos relacionamos com a Secretaria de Fazenda, vamos dizer, de várias formas. Inclusive, hoje nós temos um relacionamento com os auditores da Unidade de Inteligência e Monitoramento da Cefaz, que é porta a porta. Ali dentro do prédio onde funciona o CIRI, está instalada a Delegacia Fazendária, nós temos 2 auditores fiscais que trabalham lá conosco de forma totalmente integrada. Aí você pode até se questionar, mas vocês trabalham direto com os auditores e como fica a questão do sigilo fiscal? O crime contra a ordem tributária, o sigilo fiscal, ele só dura até a constituição definitiva do crédito. O crédito foi constituído definitivamente, ali não tem mais aquela questão, vamos dizer, do sigilo. E tem também os casos onde as fraudes estruturadas, tem uma série de crimes ali que os fiscais já vão nos reportando. Nós recebemos também demandas, por exemplo, da ouvidoria fazendária. Às vezes chega muita coisa que é um canal que às vezes o cidadão se comunica com a Cefaz, que é através da ouvidoria. Nós recebemos também denúncias que vêm da ouvidoria, nós recebemos denúncias que vêm da SUFIS, que é a Superintendência de Fiscalização, talvez denúncias que vêm da SARP, né? Então, inclusive, nós temos uma investigação que a denúncia veio da SARP, que é a Secretaria de Junta de Receita Pública. Então, nós temos um relacionamento totalmente integrado com a Secretaria de Fazenda, né? Trabalhamos diretamente com eles. Por quê? Porque o inquérito policial do crime contra a ordem tributária, ele depende do crédito que é constituído na Secretaria de Fazenda. Então, vamos dizer assim, o nosso insumo, ele é produzido na Secretaria de Fazenda, então não tem como. O nosso relacionamento, eu até costumo brincar que ele é mais que integrado, ele é amalgamado. Né? A gente caminha junto com a Secretaria de Fazenda e também com a Procuradoria-Geral do Estado. Agora, você fez essa colocação, por quê? Porque na ordem tributária, você tem a parte de fiscalização, a parte de investigação aqui com a Polícia Civil e com o Ministério Público do Estado, que também trabalha conosco de forma integrada, porta a porta, e você tem depois a execução, que é quando o Estado vem cobrar. Então, só que todos esses atores, eles trabalham em cima de um produto só, que é o crédito tributário. Então, também o nosso trabalho tem um reflexo depois lá na execução fiscal, quando a Procuradoria-Geral do Estado,
ela vai ali acionar judicialmente o devedor, o sonegador, né? Então, esses órgãos, vamos dizer, nós temos não só por assertividade das ações, mas por obrigação trabalhar totalmente integrado. Os canais para... Respondeu, Lorenberg, suas perguntas? Sim, sim. Porque se não responder, ele fica bravo depois, ele fica bravo comigo depois. Se faltou alguma coisa aí, pode reiterar. Por isso que eu pergunto, esse homem bravo aí está de pé. Os canais para as pessoas denunciarem, doutor Walter, e queria também que o senhor dissesse ainda nesse bloco, antes de irmos para o intervalo comercial, rapidão, quais são os casos mais comuns, né, que vocês acabam tendo que agir lá na sua delegacia lá? E também frisar os canais que as pessoas, quem souber de algo dentro disso que ele está falando aqui, você pode denunciar, porque uma coisa eu sei, a sua identidade vai ser preservada quanto a isso, não vai ter problema nenhum, né? Queria que o senhor dissesse isso. Com relação às denúncias, né, para a Secretaria de Fazenda diretamente pode ser buscada ali a ouvidoria, né, no próprio sítio eletrônico ali da Cefaz vai ter todo o caminho. Na Polícia Civil você tem o próprio telefone do 97 e você tem também o canal hoje da Delegacia Virtual, que tem um campo lá para denúncias, né? E essas denúncias, quando, vamos dizer, o policial que recebe aquilo de forma, o cidadão faz a denúncia anônima, você tem um corpo ali de policiais que, dependendo da matéria, já faz o direcionamento, né? Então, aquilo acaba chegando ali para nós na delegacia fazendária. E quais são os casos mais, vamos dizer assim, recorrentes? Frequentes, são os mais recorrentes. São empresas de fachada e notas fiscais frias. Aí, vamos dizer, como esses instrumentos, né, criminosos são operados, aí você tem de diversas formas, né? A gente até desenvolveu um termo lá agora que é o piloto de noteira, né, que, vamos dizer, noteira é a empresa de fachada, né? Você tem uma pessoa ali que chega a criar até 60 empresas desse tipo e está por trás ali operando, né, fazendo, vamos dizer, vendendo notas frias, vendendo, vamos dizer, facilidades. E aquele sonegador ali na má intenção e querendo ter um proveito maior ali para sua atividade econômica, acaba fazendo uso aí desse serviço legal. Mas assim, recorrente, é empresa laranja e nota fria. É o que, vamos dizer, quase que o dia a dia nosso lá. Uma empresa a chamada empresa de fachada, uma empresa para não ser de fachada, ela tem que estar fisicamente instalada necessariamente? Hoje, não necessariamente. Eu falo por causa do mundo virtual. Porque você tem o e-commerce, né? Mas, por exemplo, uma empresa que a atividade dela demanda um espaço físico, quando ela vai obter uma inscrição estadual, porque para ela ser contribuinte do ICMS e pagar regularmente, ela tem que fazer o cadastro dela junto à Cefaz, a inscrição estadual. Para ela fazer a inscrição estadual, ela tem que ter um estabelecimento que aí exista fisicamente, que seja compatível com aquela atividade que ela está declarando. Por exemplo, se eu tenho um supermercado, né, eu tenho que ter, vamos dizer, um espaço físico que seja condizente. Agora, a pessoa pode ter um e-commerce, né, e que vai operar dentro da sua casa. Entendi. Então, tem, vamos dizer, essas duas possibilidades. Está crescendo esse tipo de comércio, né? Esse tipo de negócio aí que é o comércio virtual, é o negócio virtual. Por isso que eu perguntei. Olha só, eu vou ali, rapidão, para o intervalo comercial, nós vamos ali, não é? E a gente volta já já com o terceiro e último bloco. Estamos aqui entrevistando a segunda parte do programa Opinião, o glorioso Walter Fonseca Júnior, torcedor do Maimoré, e que daqui a pouquinho continua aqui falando mais sobre as novidades lá da especializada de crimes fazendários. Um instante só. Viu? Eu não falei que era coisa breve? Estamos de volta com o Nossa Opinião. Eu vou dar um pulinho ali no GD, que é o Gazeta Digital. Dá um clique aí, ó. www.gazetadigital.com.br. Sabe o prefeito de Cuiabá, o Abílio Brunini? Então, rapaz, o glorioso Abílio Brunini,
afirmou nesta terça-feira, dia 1º, que as invasões de áreas públicas no contorno leste são coordenadas por, aspas, grileiros profissionais, com apoio direto de políticos locais. De acordo com o gestor, nenhuma ocupação no município ocorre sem o envolvimento de parlamentares interessados em votos e também ganhos eleitorais. Aspas para o Abílio. Toda invasão em Cuiabá tem grileiro profissional e toda invasão tem político. Nenhuma é feita sem apoio da classe política, fecha aspas, declarou Abílio durante entrevista que ele prestou no dia de hoje. Ele acusou aí diretamente deputados, vereadores e até candidatos de incentivarem ocupações irregulares para se promoverem perante a população carente. Olha, eu vou parar por aqui nessa notícia, mas você não. Você pode entrar aí no GD e ler, que tem muito mais detalhes sobre isso. Eu estou só dando uma bisoiada aqui, como diz no interior. Eu sou do interior, né, que nem Lorenberg. Bisoiada, para ver se tem aqui a prova, né? Porque quando a pessoa fala assim, né, se for opinando é diferente. No programa aqui é opinião. A gente opina, pode ou não ser, não é? Até pode ser suposição, mas aí ele falou aqui, pela forma taxativa que ele disse, que tem políticos, eu não duvido que tenha, mas para eu afirmar eu tinha que ter nomes, né, assim, para citar, ou suspeitas, enfim, para não ficar uma coisa muito assim, senão todo mundo cai na vala comum, não é? Não, eu não estou duvidando que tenha, viu, prefeito? Estou dizendo que eu gostaria muito de ver, já que o senhor tem essa informação aí. Agora, se for sua opinião, estamos juntos, concordo também que isso já é uma praxe, né? Aqui tem bairros aqui em Cuiabá, por exemplo, que já existem há décadas, né? Que foram oriundos aí do grande envolvimento aí de políticos. Tem políticos que estão aí, inclusive, até hoje aí na ativa. Eu vou pedir para o Lorenberg abrir o bloco de perguntas aqui ao nosso glorioso Dr. Walter. Quer comentar a notícia ou não? Não, vamos vamos aproveitar ao máximo a aqui. Inteligência do delegado. Por favor. E a experiência. Concordo com você. Delegado, o senhor estava falando no bloco anterior a respeito de crimes fiscais e uma série de coisas, e com o avanço da tecnologia, esses crimes tendem a aumentar, e de fato aumenta, como o senhor disse com toda a clareza. Mas um detalhe me chamou a atenção. Veja, nos anos 80, né, lá nos anos 80, no período, para ser mais claro, mais preciso, no período do governo Júlio Campos, ele teve dois grandes nomes na Secretaria de Fazenda. O primeiro foi Custódio, não me recordo o sobrenome, mas veio de fora e foi como secretário de Fazenda à época. E um dos objetivos dele era aumentar a arrecadação. Para aumentar a arrecadação, ele tinha que combater a sonegação. Um dos itens era combater a sonegação. Esse secretário, um certo tempo, ele deixou a secretaria. Assumiu o senhor Martinez, que veio do antigo BEMAT, e assume a Secretaria de Fazenda. Qual era o grande detalhe na sua administração? Aumentar a arrecadação e combater a sonegação. E a sonegação até hoje ainda perdura, ainda existe. Delegado, com todo o seu conhecimento, com toda a sua sabedoria e sua experiência, o que fazer, o Estado fazer, para não acabar de vez, porque isso parece-me que é impossível, mas diminuir consideravelmente a sonegação fiscal? Olha, essa pergunta ela é desafiadora, porque, em verdade, o crime, ele acompanha o caminhar da humanidade, né? Então, por mais que o Estado se aperfeiçoe, e nós, né, eu faço parte do Estado, a gente está sempre buscando
o aperfeiçoamento para poder combater a sonegação e o combate à sonegação, no nosso caso de polícia, a repressão, isso acaba, inclusive, gerando aumento de arrecadação, né? As nossas operações têm esse efeito, inclusive, nos segmentos onde a gente atua, né? Tem um incremento de arrecadação. Mas o Estado, ele tem usado, vamos dizer, de um maior rigor nas fiscalizações, um maior controle, e a tecnologia, por mais que ela, muitas vezes, ela facilite alguma prática criminosa, ela também amplia os processos de fiscalização e controle, que ajudam, né? Agora, para acabar de vez, eu acho que seria aí praticamente impossível, dada a natureza do ser humano, né? Em verdade, a pessoa que está praticando a sonegação, ela pratica inicialmente uma fraude, né? As pessoas, o telespectador, ele tem que saber o seguinte: a sonegação não é simplesmente deixar de pagar o tributo. Quando você deixa de pagar o tributo, você é inadimplente. Isso é uma situação. Agora, a sonegação, ela pressupõe uma fraude, que pode ser ideológica, pode ser documental, pode ser material. Então, vamos dizer, o sonegador, antes, né, dele privar o Estado, né, daquele recurso que é devido numa operação econômica, ele pratica uma falsidade, pratica outros crimes ali, né? Então, vamos dizer, as pessoas com essa índole, elas, infelizmente, ao que parece até então, sempre vão existir, né? Então, cabe a nós, enquanto Estado, nos aprimorarmos e tentar fazer com que isso seja no menor, vamos dizer, índice possível, ou no menor número possível. Mas eu acho que zerar é muito difícil, né? Assim, a gente busca a todo momento, vamos dizer, ser mais assertivo em todas as nossas ações. O que a gente tem buscado hoje para ser mais assertivo e ter um maior retorno para a sociedade é a integração, que ela é fundamental, né? Como eu falei anteriormente, os órgãos, eles estão hoje amalgamados uns nos outros e para entregarem melhores resultados. Agora, a gente chegar aí o índice zero de sonegação fiscal, talvez isso seja um sonho, né? Mas, por enquanto, eu acho que a Mas gente tem não consegue ferramentas para atingir. isso, não tem? Porque a tecnologia está avançadíssima, eu soube. Eu até vi, mas eu não posso dar detalhes aí, que tem hoje equipamentos, tem estrutura tecnológica. O Estado de Mato Grosso tem, ali na própria Cefaz, tem equipamentos assim que podem fazer uma mais fina pesquisa de cruzamento de dados e que pode trazer bons resultados aí àquilo que pretende, né, a fiscalização. De fato, a Secretaria de Fazenda, ela na unidade de inteligência e monitoramento, ela tem todo um ferramental tecnológico para identificar as distorções no comportamento da empresa. Então, por exemplo, é uma empresa que ela tem muita entrada e pouca saída, ou vice-versa, tem muita saída e pouca entrada, ela vai gerar uma distorção no estoque, né, que pode ser ou venda sem nota ou está comprando sem nota, que os sistemas identificam e rapidamente a Secretaria de Fazenda tem condição de suspender aquela empresa. Mas a questão é que, da mesma forma que o Estado ele cria formas de coibir, né, você tem, de um outro lado, a criatividade humana também que está bolando formas vamos dizer, de fraudar. Então, vamos dizer, é um combate, vamos dizer, diário. Né? E não pode dormir, né? Tem que ver não. que os caras são espertos. O cara que existe toda uma corrente do mal aí, justamente preparada para também usar aqui o grau de sabedoria da tecnologia, enfim, para tentar burlar, driblar, ou numa época chamava também fintar. Da minha época, esse Lorenberg lá do Paraguai, ele sabe que ia dar uma finta. Eu vou fintar, driblar. Os órgãos de fiscalização. Doutor, agora sim, o senhor eu gostei que o senhor falou aí, porque muita gente pode ficar preocupado. Cara, eu estou devendo, eu sou um devedor aí, eu não consigo pagar minha conta velha. E aí, será que eu sou um fraudador? O glorioso doutor Walter falou aqui agora há pouco que tem diferença disso aí.
E explicou também que existem umas características daquele que é o fraudador, não é? Que não é o devedor em si, é aquele que está munido de umas ideias perniciosas, aí, para não dizer criminosas. Sim, em verdade, a fraude que antecede ali a sonegação, ela é muito parecida com um crime de estelionato, né? Que é uma falsidade documental, né? É uma criação de uma empresa com CPF de uma pessoa que é laranja, né? Infelizmente, tem pessoas que alugam o CPF para quem está criando o esquema de sonegação abrir empresas, né? Muitas pessoas, inclusive, chegam a ceder o token de assinatura digital, né, para um profissional ali mal intencionado, que com aquele token ele abre uma sequência de empresas, né, e depois a pessoa fica com a vida toda complicada, vai ser investigado nosso lá, isso aí é recorrente. Né, então, você tem de todos os tipos, mas o sonegador, ele, vamos dizer, ele frauda, de fato, né, nos moldes similares para a população que às vezes não tem um conhecimento técnico, entender como se fosse um estelionatário que está dando cano no Estado, né, no caso aí na parte fazendária. 171. É. Pois é, olha só, eu queria estender mais esse assunto específico aqui, mas não tenho tempo, rapaz, hora de rede, sabe como é que é. Mas tenho tempo para o Lorenberg fazer a última pergunta dele, que ele separou ali, e ele sempre tem uma pergunta final aí. Por favor, Lorenberg, o nosso entrevistado, Dr. Walter, está à sua disposição. Delegado, agora eu gostaria muito de um comentário a respeito do CIRA, porque, de uma forma geral, o CIRA é uma força-tarefa de um conjunto de elementos, entre aspas, em prol da defesa fazendária, da defesa do Estado. Eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito do CIRA, em especial com a delegacia fazendária, com a DEFAS. 2 minutos. O nosso CIRA, né, ele está completando esse ano 10 anos, né, ele é de 2015, e o CIRA, para o cidadão entender, ele é um comitê interinstitucional. Por que interinstitucional? Porque tem vários órgãos ali do Estado que o integram, né, e a gente tem por objetivo a defesa da ordem tributária e a recuperação de ativos para o Estado. Hoje o nosso foco é a recuperação de ativos fiscais, né? Então o CIRA, ele foi criado aqui já há uma década, né? Temos resultados muito bons e o comitê, o que ele proporcionou? Como ele trouxe ali vários atores do poder público para trabalhar em cima desse produto que eu falei, que é o crédito tributário e a recuperação de ativos, nós, enquanto força-tarefa, fomos identificando ali o que poderia ser aprimorado, às vezes, no outro órgão, né? E através dessa troca técnica que a gente tem ali de forma recorrente, o comitê tem se aprimorado, né? E tem entregado resultados aí cada vez melhores, né? A gente, inclusive, ano passado, nós colocamos ali o comitê num prédio novo que fica ali na sede no complexo da sede das promotorias. Trouxemos, como eu falei, os auditores fiscais hoje, eles trabalham conosco porta a porta, né? A 14ª Promotoria de Justiça também está ali conosco, a secretária-geral do CIRA, que é do Ministério Público. Então, vamos dizer, estão todos ali com o mesmo propósito, que, para resumir, é a defesa da ordem tributária e da regularidade fiscal. Perfeito. É isso aí, Walter de Melo, Zé Fonseca também de Melo, Walter de Melo Fonseca Júnior está aqui no nosso programa mais uma vez. A gente agradece demais, porque sempre que a gente convida ele vem, só não vem quando está de férias lá, por as Minas lá, não tem como vir, mas sempre que está por aqui ele vem dar esse show de informações, porque, aliás, uma informação que o senhor não deu aí, e eu vou perguntar agora, antes de encerrar o programa, como, onde e quando vai ser a próxima operação. Ele não vai responder. Não pode responder, jamais assim, né? Então, mas fique sabendo que teremos, isso eu já tenho essa informação de bastidor, teremos operações, eu falo lá pelos lados da delegacia dele, acontecerão novas operações, então ande dentro da lei, porque senão vai dar ruim, hein? Doutor Walter, tô certo ou estou com a razão? Tá certíssimo.
E estou com a razão também. Né? Obrigado por ter vindo aqui. Esse espaço continua a postos para bem informar. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. É sempre um prazer, né, estar com vocês dois aqui, essa dupla aí, que é sempre assertiva nas perguntas, e estamos à disposição aí para uma próxima. Haverá mesmo o processo de operações esse ano ainda, né? Vai ter, Se Deus permitir, um número grande. Tomara que haja isso aí. Vamos colocar esse estado no jeito aí, porque tem gente que não dorme também aí, querendo fazer o mal. O bem sempre vai vencer, acredito eu, e eu acho que você também acredita nisso, né? E na força dos homens que são os homens da lei. Lorenberg, Até amanhã. a gente se encontra às 7h30 da noite de amanhã, ao vivo, aqui no nosso programa Opinião, que hoje teve aqui, além do Dr. Walter, o vereador Marinadá. Até amanhã, às 7h30 da noite, até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.